já podem ver. A grande surpresa era isto. O porquê de não comprar uma moto chinesa era exatamente por isto que aqui está. A nova Honda Transalp. Completamente equipada, não está ainda full extras porque falta aqui umas coisas, nomeadamente os ferros que vão aqui atrás com os alforjes. Moto na rodagem agora, muita calma, muito juízo. Vim buscar a moto num dia que não se recomenda a ninguém fazer isto. É um desejo, é uma coisa que é emoção, não é razão. Isto foi pura emoção. Ora boas pessoal, já estão a ver, não é? Já cá está a moto nova. Isto tudo para dizer o quê? Estou muito contente. Só que isto é um bocado a medo. É lógico que a moto já está há uns dias comigo. Mas posso-vos dizer que estou muito satisfeito com a máquina, muito. Foi uma compra emocional, não foi uma compra racional. Foi escolher uma moto que serve todo de qualquer propósito. E agora vamos lá ver se eu não me perco para aqui. Lisboa-Cascais A5. Gostei desta aquisição, tem que ver com uma vontade, com um desejo e obviamente que eu já me perdi, é o costume. Que eu quero ir para o Estoril. Estoril, não é bem Estoril. Posso-vos dizer que a razão que me leva à compra desta moto não é razão, é emoção pura. É desejo, é vontade, é tesão. É esta coisa, este conjunto de adjetivos e mais alguns tantos outros que poderia para aqui meter. Vocês já sabem, a moto já veio do stand, já tinha matrícula desde o dia 8 e era aquilo que era expectável, não é? Uma Transalp. É óbvio, porque já vou na minha terceira Honda e, como eu costumo dizer, a equipa que ganha não se mexe. Como tal, agora não ia ser diferente. Equacionei a Suzuki a 800, a V-Strom 800 DE, mas equacionei uma Tracer 7, mas não queria uma moto Touring, queria uma moto Trail. Chinesas havia muitas no mercado, a concorrência é extremamente feroz, mas lá está. Preferi pagar com os periféricos, ou seja, os extras, ficar mais caro porque ainda não está totalmente equipada, faltam os alforjes. Eu já dou uma perspectiva geral da moto. Faltam os alforjes que eu quero comprar e os ferros para os alforjes. Podia dizer assim, podias ter optado por uma moto chinesa e ias bem servido com uma CF Moto, por exemplo. CF Moto, pelo que eu tenho vindo a ouvir falar, é uma moto cheia de tecnologia, a MT-800 Explorer, é dessa que estou a falar. Mas ainda há aquele prurido, coisa pouca, mas para mim ainda não. Agora, esta também não tem provas dadas, ninguém conhece a fiabilidade deste motor, não é? E do quadro e dos materiais que lhe foram aplicados e por aí fora. Mas sendo Honda, vamos acreditar que é bom, não é? É uma moto cheia de tecnologia, se bem que nesse campo a CF Moto 800 MT Explorer dá 10 a 0 aqui à Transalp. Mas com a quantidade de cangalhada que isto já tem, até já a mim me atrapalha. Eu gosto é de andar de moto, agora que eu percebo de motas. Bola! É uma compra que tem um propósito muito próprio, já o disse, né? Fazer assim umas viagens grandes, poder dizer assim, vou daqui e ali, e se as coisas este ano se proporcionarem nesse sentido, eu vou até Itália,
de moto, mas não vou fazer o caminho todo por estrada. Este é o plano de viagem para este ano, mas para isso as coisas têm que estar preto no branco e dizer assim, epá, posso fazer esta viagem? Posso. Se não puder, não a faço, porque ainda há muita coisa pendente, muita coisa que está para ser resolvida que ainda não foi, mas é questões burocráticas, é assim. E essas questões burocráticas envolvem dinheiro. Se eu puder fazer, eu vou fazer essa viagem, porque quero reviver a minha ida a Veneza, que fui de carro, atravessei os Alpes, atravessei os Pirineus e foi uma viagem, meninos, top, mesmo, daquelas viagens que estava na minha wishlist. Há pessoal que está a programar uma viagem grande nos States, Route 66, nomeadamente o Dando Rider e o Biker Life. O que eu digo-vos já à cabeça é meritório, quer um, quer outro, porque conseguimos juntar ali uma trupe, temos um grupo onde conseguimos juntar grandes e pequenos e ninguém discute bola, religião, estamos ali com um interesse comum, aprender, ensinar e respeitar, que neste momento fazem parte desse grupo os maiores youtubers do motovlog em Portugal. E os mais pequeninos também fazem, como eu. É uma coisa interessante, tem um propósito muito próprio, que é o de aprendizagem, de troca de experiências e falarmos uns com os outros. Correndo bem e estando bom tempo, eu para a semana vou continuar a rodagem da Transalp, que ainda não tem nome, mas em princípio já terá nome. Mas isso eu depois logo vejo. Tenho que fazer aqui um brainstorm comigo para ver se é aquele o nome que eu lhe vou dar. É um desejo tão grande que eu consigo, estou felicíssimo de o ter concretizado. Não da forma como eu queria, e fazer da forma como eu queria, mas a seu tempo irá ser resolvido esse tal problema e livrar-me de chatices. Não é chatices, que eu não tenho chatices, é uma questão de saber como gerir algumas coisas, não é? As emoções principalmente. Só vos digo, tem uma posição de condução esta moto que é qualquer coisa. Eu na CB500X andava assim marreco, aqui não, aqui meto os pés em cima das pezeiras, levanto-me e está firme e irto, sem stress. Esta máquina tem um power que eu nem vos digo nem vos conto. Esta máquina tem um power, meninos, que eu nem vos digo nem vos conto. São 92 cavalinhos de pura emoção. Podia querer mais? Epá, não. Porque lá está, eu continuo a defender ter uma moto, sim. Podia ter comprado uma moto maior, uma moto melhor, mas e depois para o dia a dia? Caso eu venda a gandula, como é que é? Já pensaram nisso? Eu já. E então optei por uma moto um bocadinho mais comedida. E pá, e nisso esta cumpre perfeitamente a missão para a qual eu lhe quero dar. As viagens, mais conforto e tal, e poder sair quando me apetece, tanto posso ir ao pão, como posso ir para o trabalho, como posso ir à terra, que tenho uma coisa que ainda está pendente por fazer, que é dar uma má notícia. Está-me a custar tanto e eu ando a adiar, mas eu não posso adiar muito mais. Está complicado de gerir esta parte, mas há de acontecer. Em princípio, esta moto vai se chamar Fidalga, em memória da minha mãe. Tenho uma gandula e tenho uma Fidalga, porque é merecido.
é merecido, é uma justa homenagem. A minha mãe era Fidalgo, mas Mota, vou-lhe chamar Fidalga, é isso. Pronto, já temos nome, a Fidalga, está feito o brainstorm. Como vocês veem, epá, eu sou uma pessoa extremamente simples, de gostos muito simples, e falar da minha mãe custa-me tanto, mas falo dela com orgulho e com muita emoção. Uma grande mulher, acho que é uma justa homenagem, Fidalga. Agora vamos fazer uma ida em picha, uma ida até ali acima ao Cabo da Roca, antes que comece a chover, que eu já estou farto de chover esta semana. É lá que ela passa aqui nas lombas com uma ligeireza. Vamos ali ao Cabo da Roca, porque é para fazer um walk around. Não vou falar de specs, não vou falar de disto assim ou disto assado, é pá, porque isso vocês já puderam ver, os outros motovloggers já o fizeram. Portanto, amigos, é pá, deixemos de cenas e sejamos práticos, porque é para isso que aqui estamos. A gandula, não sei qual é que vai ser o destino dela, para já não está para venda, mas nada está fechado, não é? Como vocês devem calcular, nada está fechado. O que é que eu meti de extras nesta moto? Esta moto, em termos de extras, não tem muita coisa. Tem o pack rally, que é as pezeiras do off-road, protetores de mãos, placa tem a placa de proteção do radiador, faróis de nevoeiro, crash bars, pouca mais coisa, descanso central. O resto que falta é a posteriori, não é agora. Em princípio vai ser escape e ferros. O escape subido, mas tenho que ver depois se há compatibilidade com os ferros. Sei que há aí um escape que passa bem por baixo, que fica por dentro da cava da roda, mas por acaso este escape a mim está-me a surpreender muito pela positiva. Uma sonoridade, daquelas sonoridades que nós dizem assim, fogo, que isto está tesão. Tem um ronco grave, sabem a que é que me faz soar quando ela entra na redução? Ao som das locomotivas diesel da CP. Epá, é isso que ela me soa. É uma máquina do carago. Puta loucura do caraças. Esta máquina foi abençoada pela tempestade Nelson. Eu hoje comecei o vídeo ali à porta do stand, mas a máquina foi abençoada pela tempestade Nelson. Fui buscá-la na terça-feira, choveu que Deus andou. Na terça não, mentira, na quarta-feira, choveu que Deus andou. Eu só vos digo assim, estava borrado de medo. Não era borrado, era borradíssimo de medo por causa do estado do tempo. Mas cheguei a casa, ficou-me assim, logo batizada, assim à bruta. Agora vamos aqui para a pista de testes do Paulinho do Caracho. Paulinho, estás a ver onde é que eu ando? Na tua pista de testes. Melhor era impossível. Só tenho que ter cuidado lá à frente, ali na zona do guincho, do farol nada, do hotel. Do hotel, que aquela porra está cheia de areia das dunas. Porque isto, é uma sensação muito maluca. É um gozo, é liberdade, é querer, é desejo, é tesão. É mesmo assim, é tesão pura. É tesão pura. Claro que eu agora vou ter aí os próximos vídeos estou a explorar agora a moto, né? Os próximos vídeos para dizer o que é que gosto, o que é que não gosto, o que é que poderia melhorar, que posso vir a sentir algumas coisas, outras precisam de quilómetros para eu as conseguir sentir, e daí depois vou nascer uma série de vídeos, né? Depois a gente vai falar.
É claro que é uma máquina completamente diferente, carregada de tecnologia, e posso-vos dizer que logo a primeira coisa que sobressai quando nos sentamos em cima da moto e a posição de condução é logo a primeira coisa que sobressai. Enquanto eu na CB500X vinha com as pernas ligeiramente recuadas e volta e meia tinha que as esticar, mas não sei o quê, por causa dos joelhos e do desconforto, aqui não é preciso nada disso. A posição sentada é direita, é uma posição direita como se estivesse sentado numa cadeira, e é natural, chegas aqui, isto é tudo natural. Entrei um bocado a medo, não foi aquela mesma sensação que eu tive quando comprei a CB500X, nada, não tem nada a ver. Foi uma sensação completamente diferente, mas não desilude, muito pelo contrário. Depois, à medida que me vou habituando a andar com ela, ou que me tenho vindo a habituar a andar com ela, logo aí sobressaem as diferenças, não é? De 48 para 92 cavalos é o que a gente sabe. Muito mais torque, muito mais potência, muito mais disponibilidade de motor, muito mais extrema travagem, sim, porque estamos a falar de duplo disco à frente com ABS, com ABS, pá, só aqui já ganha, né? É um motor que pode ir aqui a 50, 66, que ele não bate, nessa matéria a CB500X bate um bocadinho, parece um motor de tirar água. Ei pá, vocês conseguem ver este mar? O gajo levanta-se, põe-se em pé, é natural, não há cá stress nenhum. E aquilo que eu vos estou a mostrar é um mar que está cão que dói. Também é natural, né? Que a tempestade Nelson aí. E temos este cenário brutalíssimo, mas brutalíssimo. Que a seguir ao Cabo Raso está um mar brutal. Hoje até dentro do rio se fazia surf. Mas, meus amigos, epá, é sem dúvida fidalga. Esta moto é fidalga, porque vai querer, ela quer é viajar, ela quer é quilómetro, ela quer é viagem. Sua bandida, tu queres viagem? Quero pois. A ver? Ela diz que sim. Epá, é um desejo tão grande, amigos, estou tão feliz, mas tão feliz, são tão pequenas coisas que nos fazem felizes. Esta não é uma coisa pequena, foda-se que isto pesa 208 kg, mas de uma simplicidade, também não é bem assim tão simples. Este painel de instrumentos, a mim sei lá o que é que isto me parece. Há uma coisa que eu quero salientar: a aerodinâmica desta moto faz com que muitas das vezes eu não consiga sentir a velocidade ou perceber a que velocidade é que eu vou, só olhando para o painel de instrumentos, aqui para o TFT. De outra forma, pá, fica curto. Um gajo pensa que vai ali a 60, 70, quando depois na realidade já vai a 90, 100. E ela curva. Pá, amigos, o pneu ainda está cheio da goma e eu estou cagadinho de medo. Estou aborradinho de medo. Agora esta é para aquele grupo de motovloggers que eles sabem quem são. Pessoal, moto aprovadíssima. Isto é uma máquina brutal. Quer ao Josezito, quer ao Maia, quer ao Nux, todos os que experimentaram a moto e que eu vi, e corroboro aquilo que diz o Nux. O Nux, a iluminação frontal, amigo, esquece, muito fraquinha mesmo, e nisso tu tinhas razão. Agora a sonoridade disto, fogo, tesão mesmo. Uma coisa que eu achei engraçada, que não estava nada habituado, né?
Agora posso me esquecer do pisca ligado à vontade. Porque ela desfaz o pisca. Estão a ver? Oh. Tá, aqui está a apagar. Já apagou. E isto é de louvar, porque o gajo às vezes mete o pisca e eu falo por mim. Tinha o pisca e esquecia-me dele cá metido. Agora, trabalhar aqui com os comandos, amigos, isto é como um burro olhar para um palácio. Não percebo um pirete disto, mas hei de saber.